Uma boa tarde ao amigo internauta aqui do Jornal A Tribuna. Hoje a gente está presente aqui de novo para debater um pouco de futebol, falar um pouco dos grandes clubes aqui de São Paulo, né? A gente tem bastante coisa para falar, novidades dos clubes, jogadores lesionados, novidades já projetando o final de semana. Dá para falar sobre bastante coisa quente nessa Sartori, confrontos decisivos inclusive, né? Tanto para os times de São Paulo no Campeonato Brasileiro, quanto o São Paulo mesmo na Libertadores. Sem dúvida, Michael. Boa tarde a todos os internautas na tribuna. Sem dúvida, o principal destaque desse meio de semana é São Paulo e Atlético Mineiro. Ou melhor, Atlético Mineiro e São Paulo. São Paulo e Atlético Mineiro foi semana passada. O São Paulo ganhou 1-0 no Morumbi. E agora vai a Arena Independência tentar manter essa vantagem, tentar a classificação, mas eu acredito que vai ser. Eu acho que o São Paulo vai se classificar. Podia ter feito um placar maior para se garantir um pouco melhor, mas vai ter muitas dificuldades em função desse placar baixo para jogar na Arena Independência. Não sei o que você acha. Eu também acho que não vai ser um jogo. Vai ser um jogo complicado porque o Atlético costuma fazer bons jogos na Arena Independência, né? A gente viu o título de 2013 e mostra muito disso, né? O quantos confrontos foram resolvidos ali no estádio que na verdade é do América Mineiro. Eu também acho que o São Paulo vai se classificar, acho que o São Paulo, enfim, tem encontrado uma maneira de jogar, tem conseguido de certa forma melhorar o desempenho, então acredito que passa. Mas o projeto, Sartori, não sei se você pensa assim, eu acho que vai ser um jogo tão nervoso quanto foi o jogo de ida. Né? O jogo de ida a gente esperava um grande futebol, esperava muito por causa das peças, né, do elenco que os dois times têm. A gente viu um jogo muito brigado, um jogo muito pegado, um jogo que parecia até não ser um jogo entre brasileiros, parecia ter argentino, ter uruguaio, e na verdade eram clubes brasileiros. Eu não sei se você pensa assim, mas eu imagino que vai ser um confronto nervoso, um confronto tenso, mas que o São Paulo deve avançar. Não, tem tudo para ser nervoso realmente, não só mas principalmente pelo ambiente. O Atlético precisa de 2-0, o Atlético precisa de uma vantagem, então a torcida ao mesmo tempo que empurra, acaba pressionando os jogadores naturalmente, jogadores do Atlético, né? No caso, o São Paulo vai ter que se segurar, só não pode ficar todo lá atrás, porque senão o Atlético vai lá e é capaz de definir o jogo no primeiro tempo. Sim, é verdade. Existem dúvidas nessa Sartori para a escalação de ambas as equipes, né? Se a gente for ver primeiro o lado do São Paulo, a gente vai lembrar que os últimos confrontos que o São Paulo fez fora de casa, como por exemplo com o Toluca, o Edgardo Balsa, ele mexeu na equipe, ele tirou o Ganso e colocou o Wesley. Quer dizer, uma formação um pouco mais conservadora, fortalecendo um pouco o sistema de marcação, e funcionou. Você acha que para esse jogo ele pode fazer a mesma coisa? A estratégia ela é indicada para esse jogo contra o Atlético? Ou nesse caso especificamente se torna perigoso? Não, eu acho que se torna perigoso. Porque com o Toluca, o São Paulo tinha feito um placar muito alto, tinha feito 4-0 no primeiro jogo. Então eu acho que não seria nada recomendável que o Edgardo Balsa pensasse um esquema mais defensivo para enfrentar o Atlético. Claro, não precisa se lançar à frente feito um desesperado, mas não creio que que seja o melhor do São Paulo executar na quarta-feira amanhã, sem dúvida. O São Paulo tem que não pensar em ser totalmente defensivo, tem que saber equilibrar, saber dosar as coisas para sair da classificação. Pelo lado do Atlético Mineiro, acho que a grande dúvida é o Robinho. O Robinho saiu do primeiro jogo machucado, sentiu algum probleminha muscular. Não jogou no final de semana. Né? O Atlético, inclusive, poupou todos os jogadores titulares no jogo contra o Santos. Depois a gente vai falar um pouco desse jogo também. Mas a grande dúvida é essa, se o Robinho joga ou não. Acho que é evidente nessa Sartori que a presença do Robinho ela torna o Atlético um time muito mais forte, muito mais perigoso, porque existe toda uma questão de experiência e de qualidade técnica que, enfim, o Atlético acaba ganhando com a presença dele. Não sei se você pensa assim. E caso pense, o que você pode falar do substituto? Você acha que tem alguém que consegue fazer a função do Robinho da mesma maneira? Eu acho que da mesma maneira exatamente não. O Robinho, por mais que não seja aquele jogador de antes, né, aquele jogador driblador, ele é um jogador mais pensador agora, um pouco mais, vai à frente, mas pensa um pouco mais no que vai fazer. E eu acredito que o Atlético se ressinta muito da ausência do Robinho. Caso ele não possa jogar, acho que vai ser um complicador grande para o Robinho. Mas é curioso, né, Michael? Eu até falei de substituto, mas poderia falar até do Casares, que jogou muito bem. Sim. Contra o Santos. Eu até comentava na redação aqui no dia do jogo do Santos que, puxa, se esse é o time reserva do Atlético, ele podia jogar tranquilamente na quarta-feira, porque o trabalho que deu ao Santos, o Santos titular, né, praticamente titular, com exceção, claro que o Santos não tinha Ricardo Oliveira e Lucas Lima, que faziam muita falta, mas era um Santos muito mais titular do que o Atlético.
Sim. E o trabalho que deu, quer dizer, poderia jogar tranquilamente. Pensando por essa forma, talvez, por estilo de jogo, talvez o Casares fosse uma opção interessante. Mas eu tenho que ver como é que o Robinho vai reagir ainda hoje. E amanhã, né? Porque essa coisa de jogo decisivo, o jogador faz teste até 5 minutos antes de entrar. É verdade. Então, tem que esperar de tudo. Mesmo que o Robinho esteja recuperado, de repente o treinador o Diego Aguirre pode dar uma segurada também. Sim. Enfim. Mas o Atlético sem o Robinho pode se ressentir, mas quem sabe o Casares, se entrar, né, se precisar, talvez levando em conta o que ele fez sábado, quem sabe não se dê bem. Levando em consideração também, né, Sartori, que existem outras boas opções, né? O Aguirre tem o Cleiton, que foi uma das revelações do Campeonato Brasileiro do ano passado, jogou pelo Figueirense, foi contratado agora no começo do ano. Tem o Yuri, que jogou no Botafogo também, um jogador muito rápido, jogou sábado, um jogador rápido. Inclusive substituiu o Robinho no jogo contra o São Paulo aqui. Ah, é verdade. Né? Substituiu o Robinho aqui, é um jogador também. Botafogo. Exatamente, driblador, quer dizer, existem opções, né? O Atlético, pelo menos na minha concepção, tem o melhor elenco do país, é um elenco, enfim, com mais qualidade, mais opções, então o Aguirre tem condição. E lembrando também que o Dátulo não jogou a primeira partida porque estava se recuperando, e o Aguirre tem ele à disposição também. É um bom meia, um bom jogador, joga pelo lado esquerdo, chuta bem de longe, quer dizer, existem armas aí pro Galo tentar superar o São Paulo, embora, como a gente falou aqui, a gente veja um certo favoritismo do São Paulo. Eu até arrisco um placar. Eu acho que vai dar 2-1 pro Atlético Mineiro, mas o gol fora classifica o São Paulo. Você tem algum palpite, Sartori? Eu apostaria em novo 1x0 pro São Paulo. Novo 1x0 pro São Paulo. 1x0 novamente se classifica. É até interessante que você, internauta, mande pra gente o que você acha. Qual o palpite de vocês para esse jogo do São Paulo? Vocês acham que o São Paulo ganha, o Atlético ganha? Quem classifica? A gente está esperando aí a participação de vocês. Enquanto isso, né, já que a gente está falando do Atlético, vamos entrar um pouco no Santos, porque o Santos e o Atlético jogaram no sábado passado, o Santos perdeu por 1-0, né, o jogo foi realizado na mesma Arena Independência, e curioso porque assim, a gente imaginava o Santos muito melhor. O Santos jogou praticamente completo, sem o Lucas Lima e o Ricardo Oliveira se recuperando de lesões. Mas o fato de o Santos jogar com praticamente força máxima contra um time que era o reserva, o alternativo do Atlético, por mais que o jogo fosse fora de casa, dava a ideia de que o Santos conseguiria ganhar e espantar aquele fantasma já conhecido de não vencer fora de casa. Não foi o que aconteceu. Como você avalia essa vitória, a participação, o desempenho do Santos nesse jogo? É uma resposta até você, de certa forma, deu num outro comentário seu, a respeito do banco do Atlético. Eu acho que o jogo de sábado provou algo que às vezes o torcedor do Santos e algumas pessoas não querem reconhecer. O Atlético Mineiro tem banco e o Santos infelizmente não tem. O Santos provou mais uma vez que não tem banco de reservas para montar um time alternativo ou mesmo para montar um time misto. Às vezes enfrentar um time, enfrentou o time reserva do Atlético Mineiro. A falta que o Lucas Lima fez aqui no meio campo do Santos no sábado foi uma coisa impressionante. O Santos não sabia definir quem poderia fazer esse trabalho. Passou os primeiros 45 minutos buscando isso. E os 45 seguintes encontrou também, mas mais ou menos. Tanto é que se você for ver pelo segundo tempo, o Santos foi melhor. O Dorival encheu de atacantes. Por todas as substituições dele foram a colocação de atacantes. Só que as melhores chances com conclusões foram do lateral direito, do Vitor Ferraz. Por sinal, foi o mais contundente em falar do desempenho do Santos. Foi entrevistado logo depois do jogo. Verdade. Falou que o primeiro tempo foi horrível. Foi muito abaixo até do que o Santos poderia fazer fora de casa. Quer dizer, foi uma crítica até mais contundente ainda. E o segundo tempo foi um pouco melhor. O Santos concluiu muito pouco, porque a falta do Ricardo Oliveira é uma coisa, mas a falta do Lucas Lima, que vem antes dele... o Lucas Lima fez muito mais falta que o Ricardo Oliveira. Se tivesse o Lucas Lima no sábado, talvez o Santos tivesse dado melhor. Sem o Ricardo Oliveira. Não, é verdade. Assim, a gente viu em outras oportunidades o quanto o Santos depende do Lucas Lima. Impressionante. O próprio Dorival Júnior, em determinados momentos, ele já falou que o time depende dele. Quando se tem um craque, o time depende do craque. Ele até fez alguns exemplos assim, né? Por exemplo, o Barcelona depende do Messi. Se o Messi não estiver bem, fica mais difícil, por mais que haja o Neymar e haja o Luis Soares. Quer dizer, e no caso do Santos, é a mesma coisa do Lucas Lima. Sem o Lucas Lima, o ataque perde muito. Ele é o melhor, se a gente for pensar bem, ele é o melhor jogador em atividade no país. Né? Então, quer dizer, faz falta. E interessante que os jogadores de hoje, deram entrevista hoje, né? O Vanderlei e o Thiago Maia, e eles disseram que o Santos realmente ficou muito aquém, muito abaixo. Eles mesmos reconhecem essa situação e chegaram a dizer que o time praticamente não criou chances de gol, chances claras.
Quer dizer, isso fica muito mais evidente a falta que esses dois jogadores, principalmente o Lucas Lima, fizeram, né? E o Santos não tem um jogador com essas características. Nesse jogo jogou o Ronaldo Mendes, que é um jogador diferente, não é um armador, ele é um meia, muito mais um meia atacante do que um meia armador. Serginho, jogador que, enfim, até apareceu bem no começo do ano, mas a gente já não vê mais. Ele é um jogador que tem até ficado um pouco mais encostado. Vitor Bueno não tem jogado bem nessas últimas partidas, foi discreto mais uma vez, quer dizer, fica essa situação e fica claro quanto o Santos necessita de reforços, né? A gente já sabe que existem alguns jogadores encaminhados, alguns já contratados, caso do centroavante Rodrigão, que já é uma alternativa para o Ricardo Oliveira, né? Vai ficar um bom tempo na seleção brasileira. Não sabe se volta, né? Não sabemos se volta, ele tem proposta de outros lugares, né? Mesma condição do Gabriel, né? A gente não sabe se volta, enfim. O zagueiro Fabiano Nogueira é um outro jogador que está acertado. Emiliano Vecchio é um jogador, é um meia, talvez aí para suprir a falta já contando com quem do sabe, Lucas Lima. Lucas Lima também. Exatamente, é outro jogador que pode deixar o clube, né? Pode deixar o Santos. E o Yuri também chega, né? O volante do Audax chega, sim, mas são jogadores que Marquinhos Marquinhos sai, mas não fazem a mesma função do Lucas Lima. Embora o Santos continue trabalhando aí e tentando buscar alternativas, né? Hoje a gente soube que o Santos se aproximou da contratação do atacante Jonathan Copete, do Atlético Nacional da Colômbia. O Santos deve pagar algo em torno de 2 milhões. Essa negociação já vinha se arrastando há algum tempo, existe um representante na Colômbia. E o acordo já vinha sendo costurado, vinha sendo alinhavado e parece que já está acertado. Esse jogador vai chegar, o contrato deve ser de uns 3 anos aproximadamente, é mais uma opção. Eu vejo, Sartori, não sei o quanto você tem observado o Atlético de Madrid, o Atlético Nacional, mas pelo que eu tenho visto, ele é um jogador muito mais parecido com o Gabriel do que o Lucas Lima. Jogador de velocidade, jogador que costuma cair pelos lados do campo, quer dizer, é mais uma boa opção, mas não é um jogador para aquela função. Ainda vai existir a necessidade de encontrar uma solução para uma eventual saída do Lucas Lima. Não tenha dúvida, é exatamente isso. O Atlético Nacional em si é um time muito rápido, né? Muito bom jogando. Acho que talvez até o Jonathan Copete, em função dessa característica do Atlético Nacional, se adapte um pouco mais rapidamente ao Santos, né? Pelo menos, e a gente sempre, quando um clube brasileiro contrata um estrangeiro, a gente sempre se pergunta quanto tempo que ele vai demorar para se adaptar, né? Na teoria, o Jonathan Copete vem com uma adaptação um pouco mais fácil, na teoria, sim, em função de estilo de jogo, não só dele, mas do próprio time que ele está jogando. Mas, como estrangeiro, no futebol brasileiro, sempre é bom aguardar. Falando em estrangeiro, uma notícia boa, né, para o torcedor santista. O Joel hoje voltou a treinar no campo. Ele que contraiu cachumba na semana passada, ficou praticamente uma semana sem treinar no campo. Esse é um bom reforço. Ele é um bom reforço, é o substituto natural do Ricardo Oliveira, e de todos os reforços contratados no começo do ano, talvez seja o que mais deu certo, até aqui, enfim, a torcida gosta muito dele, e ele já mostrou que tem potencial, tanto é que eu imagino que a ausência do Ricardo Oliveira é a mais fácil de ser substituída. É verdade. Difícil mesmo. É o Lucas Lima, os dois, por sinal, não voltaram a treinar ainda no campo, seguem como dúvida para o jogo contra o Curitiba no final de semana, e lembrando que depois desse jogo eles se apresentam à seleção brasileira e aí podem ficar até 9 jogos sem defender o Santos, dependendo do desempenho da seleção brasileira na Copa América. Inclusive, quanto aos dois, né, quanto ao Ricardo Oliveira e ao Lucas Lima, não sei se esse raciocínio vale para o Lucas Lima, mas em termos de Ricardo Oliveira, a previsão dele, pelo menos pessoal, não sei se baseado nos médicos ou só baseado na previsão pessoal, é que ele volte domingo a jogar. Não sei se, como hoje ainda é terça-feira, ainda tem muito chão para rolar, mas a previsão pessoal dele é domingo. Veio domingo e de lá já se apresenta na seleção. Em tese é um caso mais tranquilo por não se tratar de uma lesão, né? Uma tendinite no joelho direito. O Lucas Lima já teve um estiramento ligamentar, uma coisa um pouco mais complicada. Tem uma chance maior, enfim. Vamos ter que aguardar aí para ver qual vai ser o desenrolar. Né? Só para fechar esses temas, né, que a gente fez até aqui, a gente pedir a participação do público sobre o jogo de amanhã, né, do Santos e o Atlético. Do São Paulo e Atlético, perdão. E um internauta já mandou a opinião dele, o Marco Martins Cunha. Obrigado, Marco, pela participação. Ele não deu um placar, mas na avaliação dele o Atlético avança. O Atlético passa, o Atlético avança. Enfim, um jogo equilibrado, um jogo aberto, é um clássico brasileiro. Qualquer coisa pode acontecer aí, né? Quem passar, fato é que o futebol brasileiro vai ser bem representado, de certa maneira. Quem passar, olha, eu vou te falar, é sério candidato ao título. Sério candidato ao título. Eu acho que quem passar desse confronto é um sério candidato a finalista e, por consequência, campeão. Se os favoritos avançarem na Libertadores,
a gente imagina que o Rosário Central e o Boca Juniors avançam, Sim. né? E aí, de acordo com o regulamento, dois clubes que chegam à semifinal sendo do mesmo país se enfrentam. Então, quer dizer, o São Paulo ou o Atlético, que pegariam o Rosário Central, pegam o vencedor de Pumas, Independiente Del Valle, que é um time peruano, na semifinal. Quer dizer, entra como favorito pelo menos a chegar na final, e aí pegariam o argentino. E aí é aquele ditado, é briga de cachorro grande, qualquer coisa pode acontecer. Bom, já falamos um pouco de São Paulo, falamos de Santos, Libertadores, agora a gente vai falar do Palmeiras. É o Palmeiras que estreou no Campeonato Brasileiro no final de semana com um ótimo desempenho, uma goleada por 4-0 sobre o Atlético Paranaense, que é o campeão paranaense. Não deu chances, uma grande apresentação do Gabriel Jesus, mas em minha avaliação, Sartori, não sei se você pensa assim, o grande nome do jogo foi o Cleiton Xavier. Ele foi o diferencial do Palmeiras que a gente viu no Campeonato Paulista e na Libertadores para aquele que a gente viu no jogo do final de semana. Você também pensa assim, e mais assim, o que você pode projetar da sequência desse jogador e do Palmeiras com esse jogador à disposição? Olha, o Cleiton Xavier realmente foi muito bem, e é justamente o que ele pede, né? Sequência de jogos, que ele possa jogar mais vezes e confirmar esse favoritismo do Palmeiras, que a meu ver já, lógico, é a primeira rodada, é muito cedo, mas é um desempenho que dá margem, que corrobora com todos os cronistas falaram a respeito do Palmeiras. Você, e muitos, a respeito de projeções. O Palmeiras é líder na maioria das projeções, e o Cleiton Xavier com certeza tem tudo para, quem sabe, liderar esse time do Palmeiras. Sim. Ele já fez isso em outras oportunidades, não nessa passagem, na outra. Eu acredito que finalmente o Cleiton Xavier vai se reencontrar com o time do Palmeiras, e com o futebol dele mesmo. Sim, sim. É claro que assim, a gente às vezes olha o desempenho de um jogo e a gente já se anima com aquilo que a gente vê, porque vê um diferencial, mas é uma rodada só. Agora, eu acho que é evidente, assim, todos os especialistas indicam o Palmeiras como um dos favoritos, e é justamente por causa dessas coisas. E no nível de futebol que a gente tem hoje no país, você ter um jogador, um meia, armador, um pensador, é um grande diferencial. É o caso do Santos, por exemplo, com o Lucas Lima. Por que o Santos é tão diferente dos outros? E foi até colocado pelo Tite como um dos candidatos, francos candidatos, né, francos favoritos ao título brasileiro, porque tem um pensador. E sem esse pensador, sofre muito. O Palmeiras é a mesma coisa. O Palmeiras passou a primeira parte do ano sem esse pensador. Então foi jogando, dependendo de jogadores que não faziam essa função. Quando teve esse jogador, jogou bem. Jogou bem. E não foi só hoje, né? Ele entrou, por exemplo, quando o Palmeiras enfrentou o River do Uruguai, no último jogo da fase de grupos da Libertadores, e jogou bem também. Quer dizer, se ele tiver uma sequência, o grande problema dele é físico. Ele se lesiona demais. Justamente, se ele tiver um trabalho físico diferenciado e conseguir jogar bem até o final do ano, as chances do Palmeiras crescem muito. Com certeza. Embora o Cuca tenha tido um golpe duro também nesse final de semana, né? O Gabriel, o volante titular, o cabeça de área do Palmeiras, ele se machucou e vai ficar pelo menos 4 meses parado. Quer dizer, perde o primeiro turno inteiro com certeza do Campeonato Brasileiro. E desde o ano passado o Palmeiras vinha testando vários jogadores para essa posição, porque ele era titular, torceu o joelho, se eu não me engano, e o Palmeiras não achava. Quer dizer, testou Arouca, hoje reserva, Matheus Salles, vários jogadores, e não achou. Porque ele é um jogador diferente, né? Ele é um marcador e ele tem uma boa saída de jogo, né? O Palmeiras, as opções que tem, ou marcam bem ou saem bem. Ele faz as duas coisas. Talvez por isso ele faça tanta falta. No caso do Arouca, ele já foi assim. Infelizmente ele não é mais assim. Ele seria alguns anos atrás, ele seria a opção ideal para substituir, mas o futebol do Arouca infelizmente caiu muito. E curioso, né? Porque assim, um jogador com nível de seleção brasileira, e hoje é banco. Hoje ele é banco, hoje a gente vê inclusive ele distante, né, dos jogadores que são as opções, né? Ele foi superado pelo Matheus Salles, que é um garoto, um jovem de seleção olímpica. Sim. Quer dizer, e um jogador que a gente pouco vê participar. Perdeu espaço para o Jean também, que chegou, então, quer dizer, complicado de imaginar, né? Aqui ele jogou muito bem, no Palmeiras ele não conseguiu reeditar o bom futebol. Na verdade, o Arouca ele foi muito bem aqui, né? Aqui exato. Porque Fluminense, São Paulo e Palmeiras foi um jogador que foi muito mal, né? Se a gente for ver bem o histórico. Bom, vamos falar um pouquinho do Corinthians, né? O Corinthians que jogou no final de semana contra o Grêmio em sua casa, empatou 0-0, um resultado que foi bastante lamentado pelos torcedores que estiveram presentes ali no Itaquerão, e o time saiu de campo vaiado, né? Tanto é que o Tite pediu paciência, né? O jogo terminou em 0-0.
Você viu, Sartori, o Corinthians, o que você pode falar do desempenho do Corinthians e o que dá para projetar de diferente para a sequência do campeonato? Eu acho que um pouco dessa vaia também, acho que ainda tá calcada na eliminação da Libertadores. Se o Corinthians estivesse na Libertadores ainda, mesmo com o 0-0, eu não acredito que a torcida fosse vaiar, mas como é começo de campeonato para o Palmeiras, com esse desempenho todo, também é começo de campeonato para o Corinthians. O Corinthians vai brigar na parte de cima, vai brigar por vaga na Libertadores, até quem sabe o título também, acredito. Mas mais, acho que inicialmente uma vaga na Libertadores, talvez ali terceiro, segundo. Mas o Corinthians tem muito a fazer ainda. O Tite vive se reinventando, né? Se remontando, remexendo. E o Tite já provou que é muito bom nisso. E é questão de tempo para o Corinthians voltar a ter bons desempenhos ou desempenhos no mesmo nível que vinha tendo. Sim, sim. E tem outra coisa nessa história, a gente está falando do Grêmio. Sim. Não é um time qualquer, não é um time fraco, é um time grande que adotou uma postura inteligente, defendeu para jogar nos contra-ataques. É verdade. Ele acabou, conseguiu criar algumas oportunidades, enfim. Dois times que tendem a brigar na parte de cima da tabela, dois times fortes, dois times duros de serem batidos, principalmente em suas casas. Então, quer dizer, não vai ser fácil para ninguém, né? Para o Grêmio, um ótimo resultado. O Corinthians ganhou praticamente todos os jogos que fez em Itaquera nesse ano. Havia empatado só com o Nacional e empatou com o Grêmio. Quer dizer, um baita de um resultado. O Corinthians joga contra o Vitória no final de semana, um time que perdeu por 4-1 do Santa Cruz. Então a tendência, por mais que o jogo seja fora de casa, é de vencer, é de conseguir recuperar os pontos perdidos na rodada passada. Né? Acho que é bem por aí. Bom, a gente vai encerrando por aqui. Sartori, suas considerações finais, por favor. Eu só queria desejar mais uma vez dar um grande abraço aí a todos os internautas que nos acompanharam, né? E tem futebol quarta, tem futebol quinta, futebol sexta, futebol no domingo. Não vai faltar futebol e a gente tá aqui para comentar. É lógico. O importante é isso, né? E a interação também do público. Claro, é sempre importante a participação de vocês. A gente gosta muito de ter essa participação porque vocês tornam o nosso debate muito mais interessante. Tá bom, pessoal? Então é isso, a gente já vai se despedindo por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.